Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Com grande alegria nos reunimos para a ceia do Senhor, neste 10º domingo do tempo comum e celebração na intenção de todos os nossos dizimistas. Rezemos também pelas seguintes intenções: pelas almas de Antônio Gomes da Silva Júnior, 7º dia, Jandira, João Augusto Ferreira, Gilberto José Dias, Márcia de Moraes Siqueira, Leonor Barbosa de Castro, Elci José Pinheiro, Gilberto Francisco da Silva, Idalício Ferreira, 7º dia, Glória dos Santos Procópio e Rude dos Santos. Pela saúde de Davi, Tassiane, Idolino Reis e Jaqueline Caldana. Com alegria iniciamos nossa celebração cantando o número 335 do livrinho. Tu ceias eu pensei a salvação, tens desejo de banir a escuridão, abre pois de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, o Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei. São eles inimigos opressores que tropeçam e sucumbem. Somos a família de Deus, sua igreja, reunida para celebrar o dia do Senhor. Neste dia reservado para a glorificação de Deus e nossa salvação, agradecemos a Cristo que nos associou a Ele quando disse que seus irmãos e irmãs são aqueles que fazem a vontade de Deus. Que possamos, iluminados pela fé, acolher e reconhecer a ação de Deus através de Jesus Cristo. Ser dizimista é amar a Deus e ajudar a sua comunidade a pregar o Evangelho, a edificar o reino de Deus na terra. Ser dizimista é partilhar com alegria, é contribuir acima de tudo com seu coração para a obra do Senhor. O dízimo é um gesto de gratidão por tantos benefícios recebidos em nossas vidas. A devolução do dízimo nasce do coração sensível. O dízimo é um ato de amor a Deus e aos irmãos. É uma resposta de fé e de corresponsabilidade para a evangelização. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade.
Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estava nu? Então comestes da árvore
a cabeça em tudo esse lugar de calcanhares. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espere, Israel, pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. Leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu creio nele, por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume significante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. É isso que acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois isso que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que, se a tenda que moramos nesse mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é uma obra das mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé e vamos aclamar o Evangelho com o número 9 do folheto. Aleluia, 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 aleluia.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se o reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque dizia que ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante da palavra de Deus e os textos hoje nos convidam a refletir sobre essa nossa relação com Deus, né? O lugar que Deus está na nossa vida. Né? No texto do Gênesis, portanto, no texto dos primórdios da igreja, da história da salvação, percebemos, portanto, nesse episódio de Adão e Eva, essa incapacidade de acolher mesmo a vontade de Deus e a tentação mesmo que é própria do ser humano, né? Ter sempre e querer ter sempre a última palavra, ter a razão em tudo e que ninguém esteja acima de nós. Né? E por isso, então, o que acontece é aquilo que nós percebemos no texto de hoje também. Quando nós desobedecemos a Deus, entramos num mundo de tentações, de conflitos, de maldades, de situações que nos deixam nus, limitados, vulneráveis e reféns de um sistema que nunca nos deixará em paz. Nos tornamos, portanto, reféns dos nossos próprios vícios, das nossas maldades e, sobretudo, querendo buscar algo que nos satisfaça plenamente. E nós não conseguiremos isso jamais nesse mundo, porque a resposta para tudo na nossa vida é Deus. Né? E por isso, então, se desencadeia uma desarmonia tremenda entre os seres humanos. Né? Então, nós temos um mundo de competição, de sofrimentos, concorrências, rivalidades e tentações que vão cada vez mais desviando o projeto de Deus e distanciando de nós o paraíso. Meus irmãos, quando algo é violado, portanto, essa lei natural de buscar a Deus, ou é desrespeitada, as consequências repercutem em muitas outras coisas. E o pior é que quando nós também não somos fiéis a
repercussão para com o semelhante, especialmente para os nossos irmãos da fé. Porque nós passamos a ser não algo que leva o nosso irmão a Deus, já que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Através do pecado, essa imagem de Deus fica denegrida, fica obscura na nossa vida. E nós não somos mais caminho para Deus, para os nossos irmãos. Então, por mais íntimo que seja o meu pecado, ele terá sempre uma repercussão e vai comprometer a vida dos teus irmãos na comunidade e na sociedade. Né? E quando, portanto, nós desobedecemos essas leis naturais, tudo aquilo, lembremos sempre que o livro do Gênesis diz assim, quando no sétimo dia, sexto dia, quando Deus completou a criação, ele viu que tudo aquilo era bom. O pecado, portanto, destruiu esse equilíbrio. Então nós temos também consequências dos nossos pecados, não somente pessoais, mas comunitários e sociais. Por acaso não é isso que nós estamos colhendo hoje com o desequilíbrio ecológico? É isso, né? Verdade. Estamos colhendo aquilo que nós estamos semeando. E o pior é que ainda nós não entendemos, não queremos entender, e a situação vai se complicando cada vez mais. Verdade? Então, assim, né? A questão mesmo da ecologia, né? Aquele objeto jogado na Lua junta-se a milhões de outros objetos e vamos enchendo os canais e poluindo os rios. Né? De alguma forma, vemos acontecer o desmoronamento de tudo aquilo que vai comprometendo a vida das pessoas. Aquilo que nós estamos acompanhando no sul do Brasil, portanto, é isso. A ganância, desmatamento, perto dos rios. E que pensar, portanto, dos grandes grupos também da mineração, né, que vão poluindo as águas, vão destruindo a natureza, pecados sociais. Às vezes nos custa refletir sobre isso. Nós nos fechamos, pensamos somente nos nossos pecados, não podemos esquecê-los, porém, pensemos justamente isso. E veja, por exemplo, assim, né? Às vezes há pessoas que não acompanham o tema da campanha da fraternidade porque ele atinge o aspecto social da nossa fé. Por acaso, não tem nada a ver com o Evangelho de hoje? Tudo, verdade? Então nós precisamos nos abrir, caminhar com a igreja e com a igreja, justamente para nos ajudar a aprofundar e ter elementos mesmo sólidos para dizer isso sim e isso não. Não podemos nos acomodar mesmo nos fechar e deixar que os demais façam isso por nós, verdade? Né? Isso. Então é importante que nós acompanhemos toda essa situação também, né? E o Evangelho, portanto, nós temos assim, né? Somente quem é do bem pode fazer o bem, né? Pode fazer o bem. Então vemos assim, o Evangelho de hoje começa, lembremos também o Evangelho do ano passado, as autoridades, os fariseus sempre iriam encontrar em Jesus uma contradição para acusá-lo. E hoje também, né? Alguns, né? Os mestres também vendo o que Jesus estava fazendo, até Jesus se tornou estranho até para os seus familiares, né? Porque Jesus tinha bem claro aquilo que era a sua missão e a sua vocação. Como é difícil aceitar o diferente, deixar que as coisas um pouco aconteçam para ver, na verdade, aquilo que é e aquilo que deve ser, verdade? E então vemos assim, esse contexto, né? Jesus porém Jesus também coloca bem claro assim, né? O reino, se é de Satanás ou de Beelzebul, um reino que vai contra si mesmo, portanto vai à harmonia, né? E por último, assim, então assim, né? Aquela pergunta, né? E foram lá perguntar, falaram a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Quem é meu irmão e minha mãe? Não agora pelos laços do sangue, mas pelos laços da fraternidade e da humanidade. Né? Então é preciso pedir a Deus que nos ajude como humanidade a recuperar justamente o sentido dessa fraternidade.
Lembremos o Papa Francisco escreveu também uma encíclica sobre isso, somos todos irmãos. E se nós pensássemos como irmãos de toda a comunidade humana, com certeza nós poderíamos ter atitudes, comportamentos que cuidariam tantas situações que vão comprometendo a toda a humanidade. Né? Então é necessário crescer nesse aspecto mesmo humano, fraternal. Se eu me der conta, tomar consciência de que aquele que eu não vejo, mas que está passando necessidade, aquele que está agindo dessa maneira que vai comprometendo o ecossistema, esse é meu irmão também. Esses são os meus irmãos. Eu não posso ficar indiferente. Então vai crescer essa sensibilidade e, portanto, vai crescer também a nossa corresponsabilidade. Peçamos, portanto, ao Senhor. E o Evangelho de hoje termina dizendo assim: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí está. O desafio colocado, compromisso que deve ser, portanto, assumido. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, Senhor, Filho nosso, Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, sustentados pelo Espírito de fé, conscientes de que somos chamados a realizar a vontade de Deus em nossas vidas, supliquemos. Vinde a Deus em nosso auxílio. Senhor, às vezes a vida nos parece pesada e o peso do dia a dia nos faz desanimar. Conservai sobre nós o vosso Espírito para que não desanimemos, mesmo quando nos faltam forças. Vinde a Deus em nosso auxílio. Senhor Deus, a nossa igreja sofre muitas tribulações neste mundo. Somos incompreendidos e até perseguidos por causa dos valores que defendemos. Dai-nos a graça de perseverar na fé. Vinde a Deus em nosso auxílio. Senhor Deus, vosso Filho e seus discípulos nem tinham tempo para alimentar por causa das exigências da missão. Concedei-nos a graça de sermos compreendidos por nossos familiares e amigos quando optamos por nos dedicar ao vosso reino. Vinde a Deus em nosso auxílio. Senhor, que nos prometeis morar no céu, acompanhando todos aqueles que padeceram e que, em vida, entregaram-se às mesmas causas do vosso Filho Jesus. Vinde a Deus em nosso auxílio. Vamos na página 4 do folheto, número 20, oração pelas vocações. Jesus, mestre divino, que chamaste os apóstolos a prosseguir, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos de Deus, como presbíteros e diáconos, como consagrados e consagradas, para
e do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Podemos sentar e vamos dar início à liturgia eucarística. Enquanto acompanhamos a apresentação das ofertas, cantemos. Número 345 do livro. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me deste coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu venho mandar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu venho mandar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz, que não se sinta capaz de sentir outra dor. Quero que a minha oração possa me adoecer, leve me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu venho mandar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu venho mandar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por nós nossos sacrifícios, para a glória de seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Olhai, Senhor, com bondade nossa disposição em vos servir, para que nossa oferenda vos seja agradável e nos faça crescer no amor por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com o esplendor da vossa luz. Eis, pois, diante de vós os inumeráveis coros dos anjos que dia e noite vos servem, e contemplando a glória da vossa face, vos louvo sem cessar. Com eles também nós, e por nossa voz tudo que criastes, celebramos vosso nome, e exultantes de alegria, cantamos ao nosso Deus. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo.
bondade. E de tal modo, Pai Santo, amaste o mundo que, chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho, para ser o nosso Salvador, encarnado pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Jesus viveu em toda a condição humana menos o pecado, anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. Para cumprir o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando, destruiu a morte e renovou a vida. Por amor nos enviastes vosso Filho. E a vida não mais teremos para nós, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou, e enviou de vosso Pai, como primeiro dom aos vossos fiéis, o Espírito Santo, que continua a sua obra no mundo para levar à plenitude toda a santificação. Por isso nós nos pedimos, ó Pai, que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos esse grande mistério que Ele nos deixou, ensinando a eterna aliança. Enviai o vosso Espírito Santo. Quando pois chegou a hora em que por vós o Pai ia ser glorificado, derramado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu-vos graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando a glória do Pai, comemorando a nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperando a sua vinda gloriosa, nós nos oferecemos seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação para o mundo inteiro. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração que destes à vossa igreja e concedei-os que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, e reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo uma oferenda viva para o louvor da vossa glória. O Espírito nos una num só corpo. E agora, Pai, lembrai-vos de todos pelos quais nos oferecemos este sacrifício. O vosso servo Papa Francisco, nosso bispo Nilo e seus auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros da vossa igreja, os fiéis que ao redor deste altar se unem à nossa oferta, o povo que vos pertence e aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos de todos, também dos que morreram na paz do vosso Cristo, recordando hoje Antônio Gomes, Jandira, Gil Augusto,
Gilberto, Márcia, Leonor, Elci José, Gilberto, Idalício, Glória dos Santos, Ruth, e de todos os defuntos, dos quais só vós conhecestes a fé. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei o Pai de bondade e alcançar a herança eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, no vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso, porque dais ao mundo todo o bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Interessante como no livro do Gênesis, quem cometeu o delito, ausente da pecado, coloca tudo numa outra e essa outra ao lixo. E todo mundo se lava as mãos. Isso. Então, tantos acontecimentos, tantas situações da sociedade que não são condizentes com a vontade de Deus, poucos assumem e por isso nada se transforma, nada fica, nada melhor. Isso, portanto, faça crescer cada vez mais a corresponsabilidade de toda a sociedade humana. Todos somos responsáveis na busca do bem e, sobretudo, a superação do mal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis dos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Oremos mutuamente desejando-nos a paz. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade.
Nosso canto número 340 do livrinho. Os fiéis que forem comungar, recebam o corpo de Cristo e comunguem na frente do padre ou do ministro. Não levem a comunhão ao banco. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga.
depois da missa, eu falo com os meninos que fiquem por cima. Próxima vez, me avisa. Ah, mas eu fique em paz. Fique tranquilo. Ó meu Deus, sois o rochedo que me ajuda, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Oremos. Senhor de bondade, a vossa força salvadora nos liberte das más inclinações e nos conduza pelo caminho do bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos 2 avisos para a semana. Quinta-feira, dia 13, às 19h30, nós vamos ter a adoração eucarística pelas vocações. E também lembrando que dia 13 é o dia de Santo Antônio. Na missa da manhã das 7h30, se alguém tem o costume e a devoção de trazer os pãezinhos para serem bentos, pode trazer que o padre vai abençoar às 7h30 e também após a adoração às 19h30. Na quinta-feira. Nós estamos organizando a festa da Consolata e no próximo dia 15, sábado, nós vamos iniciar a novena em preparação da festa. Este ano também nós vamos celebrar os 85 anos da nossa paróquia e também o anúncio da canonização do bem-aventurado José Alamã, que foi o fundador da congregação dos padres da Consolata. O pessoal da equipe de bingo está pedindo prendas aí, se alguém quiser fazer doação de alguma prenda para o bingo, que será realizado no dia da festa, será bem-vinda. E lembrando que a nossa festa é dia 22 e 23, no outro final de semana. E convidamos a todos a participarem aqui. Nós abrimos a oração do Cristo, que está na frente da casa, e julgamos, por gentil rodízio. E um aviso aqui da Pastoral Familiar. Boa noite a todos. Gostaria de fazer um convite específico com todas as famílias para falar sobre a Pastoral Familiar. Nós realizamos encontros a cada 15 dias, das sextas-feiras, das 8 até umas 9 horas da noite, tá? Em especial, agora nós vamos entrar no estudo sobre o Amores Letícias. O que é? Uma exortação pós-sinodal que foi realizada pelo Papa Francisco em 2016. Então, nós vamos fazer um estudo, um estudo com relação à parte familiar. Convido a todos que puderem participar. Vai ser muito interessante estudar esse documento que foi exortado pelo Papa. Muito obrigada. Oração do dizimista. Recebei, Senhor, meu dízimo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Esta oferta, Senhor, representa meu reconhecimento, minha gratidão e amor por tudo o que me destes. É minha partilha com quem tem menos. É meu esforço para o sustento da comunidade. Se tenho, é porque vós me destes. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade e encontre em vós a sabedoria da salvação. Amém. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém. Oriente para vós os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. Amém. E a bênção do Deus
desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.